mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje estamos com um programa especial, pois conversamos com um grande mestre da grande loja da jurisdição de língua portuguesa, Frater Hélio de Moraes e Marques, sobre o Centro Cultural Rosa Cruz. Confira! Frater Hélio, que honra para nós do Presença e Harmonia recebê-lo aqui. Obrigada. Obrigado eu, Vivi, pela oportunidade. Frater, então, na verdade, nós estamos aqui por um motivo especial, né? Vamos falar, na verdade, do CCR. O Frater pode nos explicar o que é, qual o seu objetivo? Vivi, o CCR, como a sigla fala, é o Centro Cultural Rosa Cruz. Na verdade, ele já existe, você mesmo desempenha um papel importante no desenvolvimento das atividades do Centro Cultural Rosa Cruz, mas ele vem com uma característica diferencial, que é a oportunidade de oferecer aos membros, e também a não membros, conteúdo de qualidade, de uma forma organizada. Eu costumo fazer um paralelo com a Biblioteca Alexandria, não só a nossa, mas a original, no sentido de ter muito conteúdo de primeira linha dentro desse grande depositório. Eu faço o paralelo com a tumba do Christian Rosenkreuz. Então, eu acho que ali nós teremos oportunidade de oferecer às pessoas que participarem efetivamente do Ciclo Cultural Rosa Cruz, nessa nova versão, a Amorque Play, um conteúdo composto por programas Presença e Harmonia, um conteúdo composto por palestras, inclusive muitas palestras que estão sendo desenvolvidas pelos membros nas várias regiões, reeditadas, naturalmente tirando algumas partes que podem ser subtraídas para ficar a parte da exposição do palestrante, facilitador, podcasts, PDFs. E o mais interessante é que nós teremos vários materiais inéditos, ou seja, palestras de grandes mestres que já nos confirmaram a sua participação, o programa exclusivo do nosso Imperator, que você gravará na semana que vem com ele, no Presença e Harmonia, e outros conteúdos exclusivos. Então, é um local em que o membro, querendo ter conhecimento de misticismo de primeira mão e de informação rica de conteúdo confiável, pode encontrar no CCR. E que vantagem o afiliado tem, né, com o CCR? Na verdade, o membro da ordem, ele tem à sua disposição, normalmente, além das monografias, ele tem os periódicos, que é o Fórum e a Revista Rosa Cruz, para os martinistas o Pantáculo, que é uma edição anual, e no CCR, essa parte de bibliografia complementar, de conteúdo comentado, de racionalização de conteúdos, e muito também com experimentos, é uma vantagem que eu considero inédita pela oportunidade de ter isso de forma, diríamos assim, virtual, Vivi. Então, acrescenta e facilita você, no conforto da sua casa, acessar um programa que você fez, que tem ali classificado por tema. Você quer pegar um tema de saúde, você tem N PDFs, programas de pessoas que você entrevistou, médicos e outras pessoas ligadas à área de saúde, de tal sorte que a pessoa encontra vários conteúdos para aprofundar um tema que ele está estudando, por exemplo, no 6º grau. Então, eu acho que é uma riqueza de que pode estar tudo virtualmente disponibilizado para aquele participante ou assinante do CCR. E o conteúdo ele é exclusivo para membros ou não membros também podem? Não membros também podem, porque, como se trata do lado cultural da ordem, muitos conteúdos são direcionados, quando se convida, por exemplo, um grande mestre, convidamos, por exemplo, o nosso Imperator Christian Bernard, que vai confirmar na semana se tem agenda para gravar, significa
que aquele conteúdo é para universalidade cultural da ordem, né? Então, o nosso membro valoriza mais quando sabe que é de um dignitário, um imperator emérito ou um grande mestre, e aquele conteúdo vai estar disponibilizado de forma, muitas vezes, certamente muito material inédito. Por exemplo, nós temos revistas que nós recebemos do Rosa Cruz, do Fórum, do mundo inteiro. Nós não damos conta de traduzir, por exemplo, todos esses artigos que são selecionados pelos grandes mestres da área de editoração dessas grandes lojas, para colocar tudo na nossa revista Rosa Cruz, ou mesmo Perguntas do Fórum. No nosso Centro Cultural Rosa Cruz, a Morkplay, nós vamos ter vários artigos inéditos que adiantam prováveis traduções e que o membro está vendo como está sendo desenvolvido o pensamento Rosa Cruz a nível mundial. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade de, com essa situação que se precipitou em face desse período de isolamento social, acabou tornando essas coisas mais aplicáveis. Podia ser um projeto, mas agora a gente vê que saiu do campo do projeto e entrou na parte prática. Se fala isso o dia inteiro por aí, não só na internet, mas em vários comentários. É uma tendência, diria, macro, né? E o Morkplay, o Frater falou do Morkplay e CCR, eles são a mesma coisa? Uma coisa está contida na outra. Na verdade, o Centro Cultural é a base do nosso objetivo, que é cultura centralizada num ponto, com vários tipos de formas, de modelos, né? Como eu falei, PDFs, podcasts, palestras, presença e harmonia, harmonizações, enfim, entrevistas, tudo. E quando se fala em Morkplay, é porque o formato, quando todos tomarem conhecimento, é um formato para nós ainda ousado, porque as pessoas vão associar Morkplay, Netflix. Não, é um local onde você vai ter muito conteúdo só trocando. Se você tem a sua televisão conectada no YouTube e você vai ter de fato um play em casa, uma apresentação extraordinária num telão bacana. Eu vi muitas vezes o Frater Elias sendo entrevistado por você no telão da minha casa no YouTube, ou seja, os membros não podem ver isso. Por exemplo, nós vamos ter o filme que eu passei na palestra do Cagliostro legendado, porque tivemos autorização para legendar. Temos um que não passou, que está em alemão, que é uma criação de um diretor alemão muito competente, e temos aquele italiano que eu exibi. Os dois vão estar legendados. A empresa que vai legendar já deu orçamento, já está aprovado. Quando os membros ativarem, vão poder assistir todo ele em português. Não tem lugar nenhum. E vai ser inédito. Então, acho que são muitas coisas bacanas. Mas não é composto só de filmes, viu, Vivi? Vai ter várias coisas, PDFs traduzidos e coisas muito, muito interessantes. E também soube que teremos alguns cursos, o Frater pode comentar a respeito? Muito bem lembrado. Os cursos, nós temos no momento 10 cursos. São cursos que são mini-cursos de 6 aulas. Envolve, naturalmente, pessoas com competências nas suas expertises, nas suas áreas. Nós temos um curso que vai falar da parte mística de Fernando Pessoa, desenvolvido por um frater e professor competente e conhecido de todos, o Frater Fábio Mendia. Nós vamos ter um que desenvolve a questão da cristologia, a questão do pensamento primitivo cristão, desenvolvido pela esposa, pela Sório Cecília Mendia. Eu acho extremamente interessante, porque faz uma referência ao Jesus messiânico e também uma análise mais, eu diria, hermenêutica do Jesus histórico. Então, as pessoas vão ter oportunidade. Claro, tem o selo da academia, como se fez a pesquisa. Então, é uma coisa bacana, séria, que envolve o desenvolvimento do professor de forma bem didática, porque são todos professores universitários. Nós teremos, provavelmente, a primeira aula tipo live, ao vivo, e a sexta também, a última. E as aulas do meio serão gravadas, mas no desenvolvimento do conteúdo proposto pelo aquele curso.
Nós teremos também a questão de um novo fazer político, com base no pensamento de Hannah Arendt, com a Sororiária Santos. Teremos do Frater Alfredo uma perspectiva da questão da ecologia espiritual, e teremos do Frater Paulo Dutra, relativo à questão da Kabbalah, que eu me recordo, temos do Frater Ripardo, relativo à prosperidade e os ciclos. Então, são cursos que vão ser colocados à disposição do assinante. Naturalmente, alguns terão algum custo, mas são cursos que são desenvolvidos diretamente para o assinante do Amorque Play, que vai ser o nosso centro cultural. E o Frater falou a respeito do assinante. Há alguma taxa que as pessoas terão que pagar para terem acesso a todo esse material? A gente está fazendo basicamente o custo com relação à questão da produção, né? Nós temos essa estrutura, nós temos pessoas que não aparecem por conta da forma como as coisas se desenvolvem, mas isso representa, no todo, no ciclo da operação daquela iniciativa, de custos diretos e custos indiretos. Então, vai ser uma oportunidade de estar produzindo conteúdos com periodicidade especificada que vai estar na adesão, regular. Então, a pessoa terá assuntos novos com a periodicidade quinzenal, ou podcasts, ou filmes, ou entrevistas, ou palestras. E isso tudo vai estar sempre sendo, vamos dizer assim, editado, produzido, trabalhado. Nós vamos até que nos reestruturar em relação a equipamento de ilha de edição, de forma um pouco mais, diríamos assim, aprimorada, sofisticada, para dar conta dessa iniciativa em termos de recursos de hardware, de software também, por causa que acompanha. Então, tem um custo. Então, respondendo objetivamente, nós teremos que repassar. A ideia é que as pessoas possam ficar contentes com isso, não é trazer grandes resultados, mas a gente pode oferecer algo de acordo com os tempos que nós vivemos, de super qualidade. E o estudante, de repente, né, o estudante Rosa Cruz, de repente, ele pode se perguntar, mas qual que é a diferença em relação à área do afiliado ou mesmo ao portal da grande loja? Claro, é muito importante. Veja bem, nós temos um material exclusivo, sobretudo martinista, e mesmo Rosa Cruz, que não vai estar disponibilizado no Centro Cultural, que é alguma coisa que tem como foco a cultura. A cultura é tudo que o homem faz, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso na qualidade de professor de antropologia cultural, e tem a cultura material, a cultura não material. O que a gente quer dizer é que aquilo que vai estar na área do afiliado é aquilo que é específico do membro e que tem uma certa privacidade no compromisso de afiliação que o membro tem desde o início. Então, a diferença está que aquele material que vai estar disponibilizado no canal, no Amorque Play, é um material que, embora inédito, ele pode ser visto por uma pessoa que não é iniciada ou por uma pessoa que não é membro, sem afetar naturalmente o privilégio da oportunidade da pessoa ser membro e ter conteúdos ainda mais exclusivos na qualidade de membro. Como isso tudo é feito em paralelo, de certa forma, aprovado pelo Imperator, pela Suprema Grande Loja, isso tudo foi, muito pertinente a pergunta, mas isso tudo foi conversado e está a plena concordância do nosso Imperator em relação ao modus operandi e, inclusive, aos conteúdos que a gente vai oferecer. E, Frater, como dirigente da grande loja da jurisdição de língua portuguesa, como que o Frater percebe essa mudança e, ao mesmo tempo, esse novo canal? Essa eu acho que é uma questão muito, muito importante. Eu ontem assisti a um pequeno documentário e eu vi que esse, até conhecido aí de uma rede grande de comunicação, ele dizia que nós, agora nesse tempo novo, vamos nos adaptar a essa necessidade dessa forma como nós estamos fazendo, doravante, daqui para frente, sem necessariamente, quando passar a dificuldade do contato, nós podemos nos reaproximar,
voltar àquele status anterior. Ou seja, ele diz que quase que não temos caminho para voltar para aquele modo. Eu vejo que os nossos organismos afiliados, por exemplo, eles cumprirão o seu papel prioritariamente para aquilo que seria impossível de se fazer dessa maneira virtual. Eu me refiro às convocações, às iniciações. Um ritual de casamento não é igual se você fizer cada um na sua casa e todo mundo participando virtualmente. Não, o ritual de casamento era bom que todos estejam lá, noivo e noivo lá, todo mundo sai, sem restrição das autoridades agora, todo mundo comemora e é todo mundo presencial. Então, as atividades sociais de cunho de necessidade de relacionamento interpessoal, o organismo continua cumprindo. Agora, veja bem, dentro dessa pergunta, Via, se você tem, eu mesmo vivenciei isso, uma palestra num organismo maior, você tem 150 pessoas. É raro, me refiro à loja São Paulo, 200, pico. Ou vamos dizer que você tenha um organismo comum, você tem de 18, 20 até 50. Quando você vai numa loja de um tamanho grande, por exemplo, Fortaleza, você fala, hoje estava cheio, tinha 90. Qualquer palestra que você faz hoje, você tem de 350 a 400 para cima. A motivação daquele palestrante, daquele facilitador, a respeito dos seus comentários de um assunto que foi objeto de pesquisa, muitas vezes da sua vida inteira, ou então ele andou pesquisando com vasta bibliografia local, falar para 400, 500, 1000 pessoas, eu acho que depois da liberação nós não vamos mais voltar para essas palestras. E as pessoas vão fazer em casa. Ela assiste 5 horas uma, às 19 horas ela assiste outra, e ela pega o conteúdo. Aliás, no nosso canal, aquelas que ela perdeu, ela pode ir depois a hora que ela desejar, e ela vai localizar tudo aquilo. Então, ela vai ter um conforto. Eu acho que a gente... tudo bem que é uma macro tendência, uma mega tendência mundial, mas é uma visão de a gente estar adaptado. Você sabe que sobre isso? Estava ontem assistindo a segunda aula do curso da PUC, lá do Rio Grande do Sul, e aquela senhora Luísa, dona da Magazine Luiza, até me surpreendeu, porque ela falou em números que eu nunca imaginei que a gente falaria dentro do Brasil. 400 bilhões, né, no maior varejista do Brasil, que a empresa dela vale aí na Bolsa de Valores. Então, os números estratosféricos. Mas, independente da questão, o que eu achei bacana, assim, que adequado à nossa realidade, porque a gente não tem esse negócio de varejo, mas é que é a filosofia com a qual ela impõe a liderança no Magazine Luiza. Ou seja, ela reconheceu, e ela distingue bem, ela fala, o tempo do analógico defasou. Eu não vou cancelar minhas lojas presenciais, mas eu tenho parceiros de natureza virtual, ou seja, o tempo que ela usa a expressão, não é virtual, ela usa digital. Eu tenho o analógico e o digital. E eu só estou na posição que eu estou porque eu reconheci desde 1992, quando nem se falava em venda virtual, esse negócio agora de estratégia de vendas virtuais, eu já saí com o meu CEO, que era o filho dela, presidente do grupo Magazine Luiza, e nós saímos na frente. Então, ou seja, ela veio reforçar uma perspectiva que a gente tinha de que o desenvolvimento das coisas, como é que acontecia, se você observar, Vivian? As pessoas mais jovens, quando queriam comprar alguma coisa, eu já observo isso há muito tempo, elas iam na internet e ela pesquisava em várias oportunidades. Ela ia no restaurante, ela via os comentários, não sei o que, nunca mais eu volto, demorou para ser atendido, muito caro. Então, queira ou não, passou a ser uma referência às redes sociais, passou a ser uma referência aos comentários a respeito das coisas, das organizações e tal. E ela se posiciona muito bem, ela fala, eu tenho um propósito, enfim, ela fala muito bem a respeito desse momento, e eu acho que vale a pena, a PUC foi muito feliz a despeito
dela não ter uma formação acadêmica, ela é muito eloquente na maneira que ela fala, com a simplicidade dela, e ela é muito objetiva até, como ela explica. Então, o que isso tem a ver com a nossa realidade é que nós também, Vivian, nessa pergunta, nós também temos que ver que nós devemos estar adequados para os tempos que se precipitam com relação à questão do digital versus analógico. Evidente que a gente continua com as monografias impressas, evidente que a gente tem que ter contato humano. Veja, o discurso do nosso imperador, quando veio aqui, reforçou a questão que vale muito mais um aperto de mão do que uma mensagem com emoji falando um positivo ou negativo. Vale muito mais essa questão humana, que é muito dentro da filosofia Rosa Cruz, da mística Rosa Cruz. Mas é inegável que a gente tem que saber conciliar esses contrários para que a gente não fique deixando o trem da história passar, entendeu? E eu acho que ela teve essa visão, você já vê, 92 são praticamente 18, 20 anos, então ela teve a visão. Não é à toa que ela é a maior presidente de grandes associações de classes, SESI, indústria. Ela é uma pessoa bem colocada, mas teve a visão. Quer dizer, não caiu da árvore, assim, não é de caiu de maduro. Ela, de fato, tem a visão, entendeu? Aliás, ela tem 1.200 lojas. Você já imaginou alguém ter 1.200 lojas? É uma coisa admirável. Sim. Fraterelli, eu agradeço muito a nossa Obrigado. conversa de hoje, essa oportunidade para nós conhecermos mais sobre o CCR. O Frater gostaria de deixar alguma mensagem? Eu queria dizer o seguinte, eu queria que isso servisse para esclarecer os nossos membros, né? Que essa iniciativa era bom que fosse feita uma adesão dessa ideia, porque isso vai ser benéfico. É evidente que a gente está iniciando uma nova ordem de coisas, e isso vai ajudar, porque conforme o tempo passar, outros programas que você gravar, toda essa equipe, tudo, isso vai estar sendo depositado ali. Então você tem aí um histórico, um conteúdo, uma riqueza de vida que vai estar sendo proporcionado para o membro. E nós temos uma coisa inédita, nós vamos ter um experimento da prosperidade, está sendo desenvolvido com uma equipe de forma especial, essa notícia é ultra nova, o projeto está em andamento. Você vai poder fazer diariamente aquele experimento com um apoio extraordinário. Eu espero que vocês gostem. Depois da palestra do Imperator, que vai ser na aula 6, agora no dia, se não me falha a memória, 3 de outubro, nós pretendemos lançar para aqueles que estiverem presentes o nosso CCR, a proposta, que vai estar tudo o que eu falei de uma maneira um pouquinho mais formalizadinha, mais bonitinha. Mas eu agradeço a iniciativa e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Frater. Obrigado. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.